Salve, salve, vestibulando! Bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de linguagens do Enem 2023. Bora lá? Aqui a gente tem uma questão que é temida por alguns devido ao tempo de prova, que é diálogo entre textos, o que vai exigir a leitura de 2, talvez até 3 textos. E aí já bate aquele nervosismo, né? Num tempo de prova bem cronometrado, com redação ainda, texto e mais texto para ler, ter que encontrar semelhanças ou diferenças entre textos é sempre trabalhoso porque exige leitura. Então, para facilitar um pouquinho esse processo de leitura, vamos para o enunciado, vamos saber exatamente o que procurar. Dessa maneira, a nossa leitura já é guiada e a gente vai identificar as partes fundamentais antes de tentar resolver ali com achismos. Aqui no enunciado eu tenho, a representação da mulher apresentada no texto 1. Então, o texto 1 vai apresentar para a gente representações. Essas representações, então, são ilustrações, né? O texto 1 vai ilustrar a figura feminina. E ela vai ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a quê, né? Como que ela vai explicar, o que ela vai usar, qual vai ser a abordagem para explicar. Então, deixando aqui o nosso ponto de partida. O texto 1 vai trazer algumas representações da figura feminina e o texto 2 vai explicar o que provoca esse tipo de imagem, o que provoca esse tipo de representação. Vamos identificar então a representação para depois identificar o que a motiva. Zapiei os canais como há dezenas de anos faço e parei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Então, ela ficou impressionada, né? Deu para ver que o queixo foi caindo à medida que o quê? As piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam? Seriam incapazes de projetar algo melhor e não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como que a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? Olha que legal, Uma mulher do futuro, né? Já que está falando de um desenho que tentava ser futurista, teria então o mesmo comportamento da bisavó. Olha que interessante. O que eu tenho aqui para identificar então? Um comportamento que não mudou. Um comportamento que se manteve. Talvez seja esse o ponto aqui que ela está representando, né? Uma ideia, uma imagem da mulher de que ela seria exatamente como eram as mulheres do passado. O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Então ele não melhorou as relações entre as pessoas, ele continua com piadinhas machistas, de acordo com a autora. Aliás, tão parecido com a vida, e aqui ela traz para a realidade, né? Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência, pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa, um futuro tão besta quanto o passado. Então, um futuro que ainda mantém as mesmas coisas bestas que o passado mantinha. Aqui a gente tem a representação da mulher, então, que vai ser colocado depois no segundo texto também, né? Qual a representação? Vamos extrair então a síntese, tá? De um comportamento machista que vai identificar a mulher da mesma maneira que identificava a mulher do passado. Não houve mudanças então nessa representação, os mesmos valores, as mesmas imagens, o mesmo perfil de mulher continua, de um passado até a projeção de futuro que se imaginava. E ela vai julgar aqui no finalzinho toda essa configuração como muito besta, muito ultrapassada. No texto 2, então, masculino e feminino são campos escorregadios, que só se definem por oposição, sempre incompleta. Olha que interessante, Se definem por oposição incompleta um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar
onde só existem, de fato, mínimas diferenças. Então, vamos identificar aqui a primeira abordagem, né, a postura que está sendo colocada. Masculino e feminino, então, as próprias definições tentam ser muito distintas, mas, na verdade, são muito próximas. Que, de fato, quase que não tem, se comportam muito mais num ramo imaginário. Isso que foi abordado aqui no comecinho, tá? O resto é questão de estilo, como foi colocado aqui, ó. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam o espaço público, as mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade. Então, ó, uma vida privada de visibilidade, diria a Hannah Arendt, de visibilidade pública. Do que as mulheres tiveram privadas até o século XX foi de presença pública. Mas não em imagem, em palavras. Essa parte é importante também, ó. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social. Então a palavra feminina não era ouvida, não era levada em consideração. Vamos agora abordar o comando da questão e a gente vai procurar a alternativa que melhor representa todo esse diálogo entre os dois. O texto 1, então, representando uma visão estereotipada, né? Já cristalizada, que não mudou com o passar do tempo, de um determinado perfil de mulher. De acordo com a autora, a mesma mulher dos Jetsons era representada como a bisavó dela, então passado e futuro idênticos, sem qualquer alteração. E o texto 2, falando que basicamente a distinção entre esses dois grupos, masculino e feminino, é algo imaginário, é algo cultural, porque as diferenças práticas são mínimas, e que nesse contexto a principal diferença foi calar as mulheres, tanto no âmbito privado como no público, né? Fala inclusive aqui que a mulher não teria diferença na vida social, sua voz não teria qualquer relevância na vida social. A representação da mulher, então, do texto 1 pode ser explicada no que diz respeito a quê, que aparece no texto 2. Censura a formas de expressão femininas. Olha, tem aqui a censura, tem a privação, né? As mulheres foram tratadas fora da vida privada. Elas tinham ali a sua expressão dentro de uma determinada perspectiva, que era limitada. Muito cuidado com esse termo aqui, censura a formas de expressão femininas, tá? Era uma limitação, elas foram tolhidas ali de um determinado ambiente, apenas colocadas em outro. Então, bastante cuidado aqui com essa ideia de censura a formas de expressão femininas, tá? A ausência da figura feminina na vida pública tem isso aqui no texto, né? Especialmente nessa parte aqui, em que ela foi eliminada da vida privada até o século XX, não tinha qualquer relevância na vida social, mas é isso aqui que explica essa representação da mulher no texto 1. É isso que vai caracterizar a Jane Jetsons lá no texto 1? Não. Tá? Lá no texto 1 é uma visão de mulher que não mudou, é uma visão de mulher que não sofreu alteração. Então, embora a segunda parte do texto esteja aqui, o texto 1 não está, certo? Esse é o nosso ponto de conflito aqui. A principal parte do texto 1 está aqui, ó, em que não há diferenças gritantes entre os dois. Se um evoluiu, por que o outro não evoluiu? Esse é o ponto fundamental. Construções imaginárias cristalizadas na sociedade. Aqui sim, ó, eu tenho uma construção imaginária da mulher do futuro, que é a mesma da mulher do passado que foi apresentada na sociedade. Como dito aqui, são formações imaginárias, o masculino e o feminino. Imaginar o masculino e imaginar o feminino. Então o texto 2 explica que nós imaginamos os perfis. E ao imaginar os perfis, a gente atribui capacidades, habilidades e importâncias também a cada um deles. Então o texto 2 volta ao texto 1 quando consegue caracterizar esse tipo de visão estereotipada, essa representação cristalizada que a mulher tem lá no texto 1, a partir dessa ideia que foi colocada aqui, formações imaginárias mínimas, tá? Porque não existem grandes diferenças. Então aqui, ó, alternativa C. Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas, apenas as femininas. A gente não tem as masculinas sendo abordadas aqui, tá? Então vamos tirar.
Dificuldade na atribuição de papéis masculinos, eu tenho o mesmo problema que a anterior. Então a gente fica de fato com o item C. Não considero uma questão muito fácil, toda vez que tem um diálogo entre textos, a gente tem que ter uma leitura muito atenta, e os dois primeiros itens nos induziam a marcá-los, porque eles estão necessariamente aqui no texto 2, mas não são eles que justificam a visão estereotipada do texto 1. Então, só para você finalizar e entender comigo, o texto 1 traz uma visão estereotipada de mulher do passado e do futuro que são idênticas, não mudou, e é isso que incomoda a autora. E o texto 2 fala que essas visões são imaginárias, elas dependem de um imaginário para serem construídas. Daí que se justifica a alternativa C. Ficou claro? Espero que sim. Muito obrigado e até a próxima.